Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer os irmãos que nos acompanham. Iremos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. E hoje iremos estudar sobre as 70 semanas do profeta Daniel, que se encontra no capítulo 9 do profeta Daniel. E o intuito desse estudo hoje aqui não é determinarmos o tempo preciso das 70 semanas. A gente sabe que muitos estudiosos já tentaram calcular precisamente esse tempo e não conseguem, porque essas 70 semanas é de muito difícil interpretação e há várias linhas de interpretação a respeito das 70 semanas de Daniel. Mas aqui o propósito, irmão, não é de calcularmos esse tempo, certo? É principalmente saber o objetivo dela, certo? Para que Deus revelou a Daniel a questão dessas 70 semanas. Então o propósito é justamente esse, é o propósito e os objetivos das 70 semanas, ok? Muitos, como eu falei, já tentaram calcular, mas esses cálculos nunca fecham, irmão. Na verdade é essa. Então eu creio assim, irmão. Por que esses cálculos não fecham? Primeiro, irmão, se pudesse fechar, se pudesse dizer precisamente o tempo dessas 70 semanas, eles conseguiriam precisamente calcular o dia da volta de Cristo, a vinda de Jesus. Porque é um tempo que a gente vai estudar aqui, que iniciou-se com o decreto de Ciro, e essas 70 semanas vai se fechar quando Jesus volta lá no Monte das Oliveiras, depois da tribulação, antes do milênio. Então isso aí não tem como ter um cálculo preciso, porque aí era só calcular e a gente ia sabermos quando Jesus retornaria. E a palavra deixa bem claro que não sabemos o dia e nem a hora exata desse dia. É por isso que os homens não conseguem fechar essa conta, irmão. E eu vejo aqui assim, irmão. Apesar do anjo Gabriel, né, que foi ele que veio a fazer com que Daniel entendesse a respeito das 70 semanas, eu vejo que o tempo não é um tempo literal, um tempo cronológico, porque sabemos que existem dois tempos, irmão. O Cronos, que vem de cronologia, que justamente as pessoas usam esse termo cronologia porque vem de Cronos. Então Cronos é o tempo aqui terrestre, né? O tempo dos homens, né? Que é segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, e aí vai, irmão. Então esse é o tempo Cronos. E eu vejo que essas 70 semanas ela é mesclada com o tempo Kairos, né? Esse tempo Kairos é o tempo de Deus. Então a gente não sabe quando é o tempo de Deus, irmão. É por isso que nunca se fecha essa conta, né? Então o objetivo aqui é a gente ter uma noção também, tanto dos objetivos proféticos, como também para a gente ter uma noção mais ou menos também onde a gente estamos na história, como foi um pouquinho que a gente estudou nos vídeos anteriores, né? No vídeo anterior no caso, certo? Então o primeiro objetivo aqui, mas vai ser assim, a gente vimos aqui que tá aqui, que as 70 semanas, como está escrito lá em Daniel 9, a partir do versículo 24 ao 27, vai dizer assim: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém,
para ser, primeiro objetivo, irmão. Vamos perceber aqui, primeiro objetivo. Essas 70 semanas tem como objetivo, são 6 objetivos principais. Primeiro, irmão, para cessar a transgressão. Então, durante essas 70 semanas aqui, ó, e essas semanas são divididas em 3 sessões. Primeiro, a primeira sessão é composta por 7 semanas, tá vendo aqui, ó? 7 semanas. A segunda sessão é composta por mais 62 semanas. E a terceira sessão é composta por uma semana e vai ficar aqui um vácuo, irmão, que a gente vai estudar aqui o que significa esse tempo aqui que ficou uma lacuna aqui entre a 62 semanas e a última semana. Então vamos ver aqui, ok? Primeiro objetivo, como eu falei, para cessar a transgressão. Então essa semana aqui é essa semana aqui que a gente vai ver, que é essas 70 semanas, tem como objetivo, primeiro, cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, para ungir o Santíssimo ou Santo dos Santos. Então essas 70 semanas, ela tem por objetivo esses 6 principais objetivos que eu acabei de falar, certo? Então esse é o objetivo das 70 semanas, ok? E a gente vamos estudar aqui cada sessão dessa aqui, o que representa. Aí diz assim, mano, sabe-se a entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Irmãos, no capítulo 9, a gente vamos ver que Daniel, ele procura compreender qual é o tempo em que deveria terminar ou cessar as assolações do povo de Jerusalém ou de Israel, certo? E aí ele foi estudar que ele queria saber quanto é que terminava aquele tempo de exílio, né? Que a gente sabe que os babilônicos levaram Israel, né, a nação de Israel, para o cativeiro. E ali lá eles passaram 70 anos, né? E aí Daniel começou a estudar nos livros. Que livros são esses? Os livros das crônicas dos reis, como também Jeremias e com certeza os livros proféticos. E aí ele vai encontrar lá precisamente lá em Crônicas 36, lá em Crônicas 36 do 21, 36, 21, que o tempo no qual era determinado sobre as assolações de Israel seria o de 70 anos. Como também está escrito lá em Jeremias, no capítulo 25 ao 11, versículo 11, e no capítulo 29, versículo 10. Então, nesses livros, eles vão falar que o tempo de cativeiro da nação de Israel seria de 70 anos. Aí ele ficou querendo compreender qual o tempo seria, porque a nação de Israel sempre teve essa expectativa, irmão, de que depois que ele saísse do cativeiro, surgiria novamente o Messias, né? A gente sabe que o cativeiro quando eles foram para o cativeiro, acabou os tempos dos reis em Israel, né? Então o último dos reis o último rei foi justamente quando eles foram para o cativeiro na Babilônia, passaram 70 anos. Só que quando eles pensaram que quando esses 70 anos acabassem, então aí se teria um novo rei, né? Então o Messias chegaria, né, da parte de Deus, ungido, né?
e aí traria também a salvação, a libertação, e acabaria o sofrimento da nação de Israel e das suas assolações, ok? Só que aí ele se dedica a esse assunto, procura buscar entender como seria, e aí ele começa a orar a Deus pedindo a revelação sobre esse assunto, e aí começa a confessar os pecados, a reconhecer que a nação estava naquela condição. Ele reconhece que foi pela desobediência a Deus, porque tinham sido rebeldes, né, irmão? E aí ele mesmo reconhece sua fraqueza, o seu pecado também, ele se coloca na condição de pecador também. E aí ele orando ali, enquanto ele ainda estava orando e confessando seus pecados e também da nação de Israel, aí diz a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, que o anjo Gabriel, né, veio rapidamente e o tocou no sacrifício da tarde, né, que era algo costumeiro também Daniel fazer as suas orações na parte da tarde, né? E na parte da tarde, enquanto Daniel estava orando ao Senhor, né, esse anjo passou, que era o Gabriel, e ele sauda a Daniel, dizendo que ele era muito amado, né, que Deus tinha trazido, né, que ele era muito querido por Deus, e por sua dedicação em reconhecer e querer conhecer profundamente o que significava o tempo das assolações, aí o anjo vem trazer o significado dessas 70 semanas. Aí Daniel pensava que era 70 anos. Aí o anjo veio e disse: não, Daniel, não é 70 anos, são 70 vezes 7. Né? Nas traduções, irmão, mais fiéis nas nossas Bíblias, a tradução não é 70 semanas, é 70 vezes 7. Né? Mas como alguns entendem que uma semana são 7 dias, então aí muitos traduziram como 70 semanas, né? Mas na verdade no original, no grego, vai ser 70 vezes 7. Né? E ele diz, pronto, é quando essas 70 semanas vezes 7 é que vai findar as assolações. Aí Deus vai trazendo restauração para o povo de Israel, ok? E o anjo vai revelar sobre a questão 70 vezes 7. Interessante aqui, irmão, que aí eu me lembrei agora que certa vez lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22, Pedro faz uma pergunta a Jesus, que quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão, se era 7. A Jesus responde dizendo que seria 70 vezes 7, né, irmão? E aí é o tempo que Deus na história está perdoando Israel, né? 70 vezes 7, né? Então, com certeza Jesus ele pega esse termo aqui para responder a pergunta de Pedro, ok, irmão? Então, primeiro, irmão, a gente vimos aí anteriormente qual o objetivo das 70 semanas, e agora vamos estudar um pouquinho sobre essas sessões. A primeira sessão é de 7 semanas. Os irmãos que podem observar aqui, ó, são 7 semanas, certo? Alguns estudiosos, irmão, eles se referem cada semana a cada semana dessa um período de 7 anos, né? Então quer dizer, uma semana seria 7 anos. Então 7 semanas, se os irmãos calcular aqui, ó, 7 semanas vezes 7, né? Vamos ver aqui, 7 semanas vezes 7 vai dar o que? 49 anos, certo? Aí aqui vai dizer que o versículo: sabe-se a entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá
7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então isso aqui, eles praticamente, pelo menos em questão de tempo, irmão, foi uma data aproximada mesmo, porque quando a gente sabe que quando a nação de Israel, os babilônicos invadiram, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram os muros, e ficou esse tempo, esses 70 anos que eles passaram cativos na Babilônia. O templo e Jerusalém, os muros ficaram devastados, né, irmão? Em ruínas. Então o anjo começa a dizer que a contagem começaria quando começasse a reedificação do templo e da cidade de Jerusalém com seus muros, certo? E alguns estudiosos, irmão, ele tem pelo menos 3 decretos, né? Uns diz que essa semana começa com o decreto de Ciro, né? Que foi Ciro que, na verdade, mandou, foi o primeiro que fez o decreto, dizendo que a cidade, os muros e o templo era para ser reedificado, certo? Depois foi o decreto de Dário, certo? Dário, a gente vamos ver aqui que Dário ele autorizou a reconstruir o templo. E tem um decreto Artaxerxes, que esse mandou e autorizou e decretou que os judeus restaurassem ou reedificassem os muros da cidade e a cidade, certo? Então eu coloquei aqui, irmão, a passagem lá de Esdras, né? Como se fosse o início dessas 70 semanas. Porque eu coloquei, irmão, o decreto de Ciro, certo? Eu creio que seja o decreto de Ciro e não de Dário, que a cidade estava assim, em ruína, certo? Aí com o decreto de Ciro, por que eu creio que seja o decreto de Ciro? Primeiro, porque foi o primeiro decreto. Em segundo, só tem outras referências em referência a esses decretos em outros livros, somente se referindo a Ciro e não a Dário nem a Artaxerxes. E a gente podemos provar aonde? Na passagem de Esdras 1, do 1 ao 2, que a gente vamos ler aqui um pouco. Esdras, os irmãos acompanhem suas Bíblias, né, irmão? É um estudo bíblico, então é muito importante a gente pegarmos as nossas Bíblias para a gente acompanhar, ok? Então vai dizer assim, Esdras, capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou seja, o decreto, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, rei dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então eu comecei aqui o decreto como se fosse de Ciro, porque Ciro foi o primeiro a decretar que deveria ser reedificado tanto o templo como a cidade, certo? Então a gente vai ver aqui outras passagens também, que
comprova isso, irmão. Vai ser lá em 2 Crônicas, capítulo 3 e 23, que vai dizer assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, o próprio Deus é quem decretou que Ciro iria decretar esse decreto para que Israel, a nação de Israel, tanto voltasse para a sua terra, como também edificasse o templo e os muros e a cidade, né? E lá também vai existir também outra passagem, lá em Isaías capítulo 44, no versículo de número 28. Isaías 44 e 28. Vai dizer assim, irmãos: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. Quer dizer, isso aqui já era uma profecia, e Ciro ainda não tinha nem nascido ainda, como já estava determinado isso aqui pelo Senhor, né? Então Ciro ainda nem existia ainda, quando já tinha a profecia de que ele quem viria dar esse decreto, né? Então o que aconteceu com o decreto de Dário? Apenas Dário, que é o segundo decreto, ele apenas percebeu que havia lá nos registros da Babilônia, né, que a gente estudou aqui, que foi os médios e os persas que tomaram o reino babilônico, né? E aí Dário, que era o rei que era o Medo, né? Ele soube que tinha lá o decreto dado por Ciro, autorizando que Israel voltasse para sua terra para construir o templo e os muros e a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Ok? Então vai dizer assim lá em... onde é que está isso? Lá em Esdras 6, 1 ao 3. Vamos ver lá. Esdras 6, 1 e 3. Diz assim, ó: então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Até as medidas ele já tinha dado, né, irmão? E aí Dário apenas encontra esse registro e faz outro decreto já baseado nesse outro, né? Então aí o decreto de Ciro já tinha sido dado, mas ficou um tempo sem ninguém, vamos supor, foi decretado, mas ninguém estava executando. Ninguém tinha executado aqui a obra, as obras estavam paradas. Então Dário, com o segundo decreto, fez com que os judeus fizessem o quê? Primeira restauração foi do templo.
Então isso começou pelo templo, irmão. Então aí o rei Dário, ele deu ordem para edificar o templo. E aí depois o terceiro decreto, irmão, é de Artaxerxes. Artaxerxes I, que ele decretou, aí no caso aí Dário já tinha mandado reedificar o templo, e agora Artaxerxes manda decretar agora para que pudessem os judeus reedificar os muros, né? Onde está escrito isso, irmão? Lá em Esdras 7, no versículo 11 ao 13, vai dizer assim: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor e do seu estatuto sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Né? Então Artaxerxes ele autoriza para que os israelitas voltem para a sua terra mais uma vez, para reedificar os muros, né? E aí ele dá ordem, até cartas, para que, também no caso de Neemias, né, ele dá também cartas a Neemias para que ele fosse passando naquela província, né? Porque a gente sabia que tem muitos reis daquela época, e como quem estava dominando todas aquelas regiões era o reino Medo-Persa, então ele precisava dar carta para passar pelos aqueles reinos, né? Então todo aquele povo de Israel iam passando e ia mostrando o decreto, as cartas que no caso Artaxerxes tinha decretado para que o povo pudesse voltar para sua terra para edificar o muro, certo? Então aí a primeira semana, as 7 primeiras semanas, irmão, ela se dá com a restauração do templo e dos muros, que foi justamente mais ou menos aproximadamente 49 anos, certo? Então aqui foi uma data quase realmente precisa, certo? Então diz que aqui diz assim, que essa primeira semana diz assim: haverá 7 semanas e 62, e as ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Realmente, irmão, os judeus sofreram grande oposição quando começaram a reedificar o templo e o muro, né, irmão? A gente vai ver que Neemias, quando estava reconstruindo os muros, o tal lá de Sambalat e o tal de Tobias, eles começaram a criticar: vocês estão fazendo esse muro é muito fraco, se uma raposa se encostar nesse muro, os muros vão cair. E aí foi acusado acusaram Neemias, dizendo que Neemias estava fazendo ali porque era interesse dele se tornar um rei, e que o rei deveria abrir os olhos porque Neemias estava querendo se constituir um rei, né? Isso tudo mentira da parte dos opositores. Então por isso que diz aqui que foi em tempo angustioso, e diz que quando Neemias estava reconstruindo as muralhas lá, os muros, irmão, a oposição era tão grande, né? Os inimigos querendo impedir a retificação daqueles muros, e o povo de Deus era com a espada na mão e com a ferramenta de trabalho em outra, né, irmão? A próxima sessão, irmão, das 70 semanas é esse período aqui de 62 semanas, ok? Que terminou aqui, ele se dará aqui, ó, quando termina os 49 anos, que é as 7 semanas, começa esse outro período aqui que vai findar
com a morte de Jesus, a morte do Messias. E vai dizer assim a passagem: e depois das 62 semanas, quer dizer, essas 62 semanas aqui, será cortado o Messias no caso, Jesus, como já tinha profetizado Isaías em torno de 150 a 160 anos antes de Daniel escrever essa passagem aqui, certo? Que vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, que foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, que foi oprimido, né? E não abriu sua boca, como um cordeiro que foi levado mudo ao matadouro. Então Isaías já tinha profetizado sobre a morte de ungido de uma forma bem detalhada. E vai dizer assim o restante da passagem: não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. Então esse povo do príncipe aqui, muitos creem que é justamente o general Tito, no ano de 70. Ele invade Jerusalém e destrói o templo e a cidade de Jerusalém, certo? E aí é por isso que eu acredito aqui que esse tempo aqui não é um tempo cronológico, né? No caso, se fosse algo cronológico sem nenhum espaço de tempo, ou seja, se não tivesse o Kairos aqui de Deus, o tempo de Deus, deveria ter fechado aqui, irmão, a semana. Depois da morte de ungido, mais 7 anos para cá, que seria que essa semana aqui que falta, né? Uma semana que 7 vezes 7 é uma semana, justamente 7 dias, quer dizer, 7 anos. Então o que aconteceria? Terminaria aqui, mas a gente vê aqui que há um ato de tempo. E com a morte de Cristo, irmão, a gente vê aqui que vai acontecer pelo menos 4 dos 6 objetivos. Quais são esses 4? Com a morte de Cristo, o que aconteceu? Cessou a transgressão, deu fim aos pecados, ele expiou a iniquidade, como também ungiu o Santíssimo. Então, com a morte de Cristo foi que houve. Não que não haja mais transgressão de pecado, né, irmão? Mas que agora a gente somos justificados através do sacrifício de Cristo. É por isso que quando vê a Jesus lá em João 1:29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ainda existe pecado? Existe, mas quando a gente crê em Jesus, nós somos justificados através desse sacrifício de Cristo, né? Então, com o sacrifício de Cristo cumpre-se 4 objetivos: cessa as transgressões, dá fim aos pecados, expia a iniquidade e unge o Santíssimo. E foi na ocasião quando Jesus bradou lá na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumado. E disse a palavra de Deus que o santo, o véu, né, que dividia ali o santo do santo, que dividia o santo com um santíssimo lugar. Então ali diz que aquele véu ele foi rasgado de alto a baixo. Então ali houve sim a unção do Santo dos Santos, ou a unção do Santíssimo. Então aí a gente vê que pelo menos 4 objetivos já foi alcançado. Então, quando acontece a morte de Jesus, né, quando o Messias é cortado aqui, depois das 62 semanas, acontece um hiato aqui, de tempo entre as 62 semanas e a última semana de Daniel, certo? Que é a 70ª semana. Então há um hiato. Então o que é esse hiato aqui, irmão?
de tempo, é justamente o tempo de Deus, né? Dando aos gentios, a plenitude dos gentios, como está escrito lá em Romanos 11:28, 11:25, que vai dizer assim, como está escrito lá em Romanos 11:25, que vai dizer, porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, irmão. É o que também escreveu João lá em 1:16, que o Messias veio para que era seu, veio para a nação de Israel, mas os seus não receberam. Então, como os judeus rejeitaram a morte de Cristo, então agora Deus veio com um plano agora para a igreja, para que a igreja possa pregar esse evangelho a todas as nações, começando assim a plenitude dos gentios. Então é por isso que eu vejo que há assim um hiato de tempo, o kairos de Deus, o tempo de Deus, para que os homens se voltem para Deus. Ok? E aqui vamos falar sobre agora a última semana, irmão, que é justamente a última semana. Ele se divide em 3 tempos de 3 anos e meio, ok? Que a gente vai ver no próximo estudo mais aprofundado. Então, essa última semana aqui é justamente a grande tribulação, como está descrito lá em Mateus 24:15, e 2 Tessalonicenses 2:1-4, que é onde ele vai quebrar um pacto, né? Diz assim, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana, por isso que eu dividi aqui, ó, 2 metades, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, né, irmão? Então, no caso aqui, o assolador, quem seria? O anticristo, ok? Então, o anticristo vai fazer uma aliança com muitos por 1 semana, que é a última semana de Daniel, e ele vai fazer com que o sacrifício do templo, né, que aponta para as profecias, que Israel ele vai reconstruir o seu templo, né? Inclusive já tem até os preparativos, tem um instituto do templo lá em Jerusalém, que todos os utensílios desse templo já estão sendo construídos, né, irmão? Já está sendo feitos para justamente esse templo. E é nesse templo aqui que o anticristo, na ocasião, vai profanar, né, irmão? E diz que sobre as asas da abominação virá assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é sobre o anticristo. Então, com o início desse pacto do anticristo, que é de 7 anos, que é a última semana, dará-se início à grande tribulação. Então, o que é, irmão, a grande tribulação? O conceito da grande tribulação, irmão, é uma palavra grega que é tríplice, que quer dizer aperto, aflição ou opressão. Então, tribulação, irmão, é uma palavra grega que vem de tríplice, né? Transliterado para o nosso português é tríplice, que quer dizer aperto, aflição ou opressão. A definição. A origem da palavra tribulação para o nosso português vem do latim tribulation ou tribulum, que era um instrumento para separar o joio do trigo. Então, uma das finalidades, irmão, da tribulação é para separar o joio do trigo, certo? Então aqui é uma ferramenta parecida com essas imagens que estão aqui ao lado.
Vendo aqui, ó, era tipo uma tábua com vários furinhos, né, irmão? Parece mais um, dizendo assim, um ralador, certo, irmão? Aí era puxado, colocava-se em cima do trigo, né, da palha do trigo, e subiria às vezes uma criança ou um adulto, e puxado por animal, e aí ia separando o trigo, né, da palha, tá certo? Então é justamente para separar o joio do trigo. Então, e também a palha o trigozinho, né, a sementezinha do trigo da palha também. Então ele tinha essa função. Então a tribulação, a gente vai ver aqui que é justamente para fazer essa separação, certo? Então uma das funções da tribulação é provar, né, irmão? Então vai ter uma prova sim durante esse espaço de tempo aqui, ok? Diz assim mais sobre aquele tempo, Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, a gente deve ver aqui nessa passagem que Daniel já escrevendo no capítulo 12, que vai haver um tempo que nunca houve, mas Miguel, que é o grande, se levantará a favor do povo de Deus. Haverá esse tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação. Mas que naquele tempo, interessante aqui, irmão, muito bem, devemos observar bem aqui, irmão, que a passagem vai assim, naquele tempo. Então dá a entender que vai ser nesse tempo, quer dizer, um tempo, olha o que a passagem está dizendo, que vai haver um tempo que nunca houve, mas naquele. Interessante que não é antes e nem é depois, é naquele tempo. Então durante esse tempo, o que é que vai acontecer, irmão? Durante esse tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Os pré-tribulacionistas, eles entendem que essa passagem é somente para Israel, mas o versículo deixa bem claro, irmão, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse livro aqui com certeza é o livro da vida, certo? Então nesse tempo aqui vai acontecer um livramento, né? Então durante a tribulação vai haver um livramento para o povo de Deus, que nem é antes e nem é depois, é durante o tempo. Então Daniel já profetiza sobre esse tempo difícil, que é a 70ª semana de Daniel, como conhecemos. Então diz assim lá também Mateus 24:21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, né? Então Jesus ele fala também dessa última semana de Daniel, e aí ele concorda, né, com o que diz a passagem, porque não há contradição na palavra de Deus, que esse tempo vai ser um tempo difícil, que nunca houve e nem jamais haverá, mas que por causa dos escolhidos, então será abreviado aquele tempo, né? Então a gente vai ver num estudo mais um pouco na frente o que é que significa essa abreviação, que é justamente por causa dos escolhidos. E essa última semana, irmão, vai dar término com Jesus voltando aqui, ó. Então termina aqui, ó. Jesus voltando com a igreja. Termina. Vai dizer assim: e vi a bestas,
E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante deles fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então, quer dizer, as 70 semanas de Daniel termina Jesus vindo com sua igreja e colocando o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, né, irmão? Então, aqui se cumpre mais os últimos dois objetivos, que é o que, irmão? Primeiro, findar a visão e as profecias, né? Então, aqui vai findar as 70 semanas de Daniel, como trazer justiça eterna. É quando vai se dar o que? O milênio, né, irmão? Então vai trazer uma justiça eterna. Jesus, a partir daqui, ele vai governar, glória a Jesus, as nações, juntamente com a igreja, com vara de ferro, com justiça, né? Ele vai dar aqui uma lição, irmão. Todo esse tempo da nossa era humana, né, da humanidade, os homens foram injustos, os homens não governaram o mundo com justiça. Então aqui, quando termina a tribulação, Jesus vem trazendo justiça e uma verdadeira paz a todas as nações. Então aqui o propósito da semana é justamente essa, como a gente viu lá no início do vídeo: cessar a transgressão, glória a Deus, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, ungir o Santíssimo, trazer a justiça eterna e findar a visão e a profecia. Amém, irmão? Quero desde já agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam, certo? E ore por nós para que Deus possa nos dar sabedoria para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.